severo, o autismo dela, e ele propôs um bracelete. Ele criasse um bracelete para que ela se comunicasse na sala de aula. Ele colocou essa filha dele numa escola regular e ele fazia o acompanhamento dela. Então ele ia na sala e fazia com que o professor ensinasse a filha dele. Mas ele tinha dificuldades, porque o professor não tinha bagagem para ensinar o autismo. E aí todo esse processo começou, o bracelete não saiu, mas é um dispositivo que funciona no celular, no tablet, e ele também dá para instalar no celular Android. Só que assim, as características dele no celular fica muito difícil para a utilização. Então eu até estava falando com o pessoal que esse primeiro momento eu vou falar um pouquinho sobre autismo e no segundo momento eu vou falar sobre esse aplicativo e vou até mudar um pouquinho porque vocês não vão ficar o dia inteiro, né? Então à tarde vai ser direcionado à minha proposta. Então vamos lá, falando sobre autismo, dia 2 de abril, vocês viram aí nos canais, falando sobre o Dia Internacional do Autismo, né? Eu trabalho aqui e eu comecei esse trabalho para esse professor foi embora e eu continuei o trabalho. E aí eu comecei a frequentar uma associação que chama CIAG aqui em Guarulhos. E eu vou falar toda a história, né? Então o autismo, ele tem um símbolo, que é essa fita cheia de... Como chama isso aí? Isso, é um cabeçalho. Por que ele tem esse símbolo, né? Porque o autismo, ele é uma deficiência que é difícil de diagnóstico. Então, assim, para você identificar o autismo, é muito complicado. Então, quanto antes você identificar esse seu filho, esse seu aluno autista, melhor vai ser para ele compreender o mundo dele. Então, o que acontece hoje em dia, esse professor mesmo, ele descobriu que a filha dele tinha autismo com 9 anos. Então, assim, toda a fase de aprendizado, ele não tinha como se comunicar com ela, ele começou a estudar para fazer com que a filha dele reconhecesse algumas coisas. Então, a maior parte das pessoas hoje, ela deixa o autista dentro de casa, né, e não leva para lugar nenhum e nem escola especial. Então, ele tem esse símbolo aí, né, no caso disso. E também outra coisa que o autismo, ele geralmente, essa doença é do sexo masculino. Por isso que ele também, no Dia Mundial, ele tem o símbolo azul. Né? E a pesquisa que eu fiz, eu apliquei o aplicativo em 10 crianças. Então, essas 10 crianças, todos eram do sexo masculino. Essa associação, ela tem 45 alunos. 40 são meninos, 5 são mulheres. Então, assim, é uma doença praticamente identificada no sexo masculino. Então, dia 2 foi o Dia Mundial aí, né? E aí a gente resolveu fazer essa palestra aí. Bom, essa pesquisa, ela começou com umas revisões da biografia, né? Em 1943, Kramer, ele já descreveu essa doença como base biológica e desenvolvimento do cérebro. Então, o que causa essa doença? Déficits sociais, ela não consegue se comunicar, na verdade ela se fecha, né? E aí fica difícil essa forma de comunicação. Então, ela tem comportamentos geralmente repetitivos, estereotipias, né? Porque ela se fecha no mundo dela. E inflexibilidade cognitiva. A avaliação disso, para saber se o indivíduo é autista ou não, existem aí uma avaliação que é comportamental. Então, diagnosticado por um neurologista, né, neuropediatra ou um psiquiatra. Então, muitas vezes, o filho ele vai ser desenvolvido, assim, vai saber o diagnóstico dele muito tarde, porque muitas vezes fala, ele é surdo, né, porque você fala e ele não corresponde. E às vezes esse professor mesmo, ele comprou um aparelho de audição para a filha dele aos 9 anos, e aí ele descobriu que ela não era surda, porque quando ele colocou o aparelho nela,
Aí ele foi falar com ela, ela pegou o aparelho, jogou dentro da bacia e deu descarga, porque ela ouvia. Então, assim, o diagnóstico é muito difícil de ser compreendido, né? Bom, eu fiz uma pesquisa aí, na verdade, esse trabalho começou em 2015, né? 2015, e eu me formei no ano passado. 2014. Bom, eu fiz uma pesquisa na ASA, que é uma associação americana que fala sobre autismo, na verdade que estuda a doença, né, o diagnóstico, e eles têm um relatório de prevalência lá. E lá consta-se que de 1 a cada 88 nascidos tem o autismo, e 54 são meninos. Então, assim, de acordo com as pesquisas, de acordo com o que eu fiz também, você verifica que existe uma correlação, né? O custo lá de vida útil para investimento gira em torno de 3,5 a 5 milhões por mês, né? E 90 milhões por ano com gastos a respeito da pesquisa sobre autismo. Então tem pesquisa, custo de seguro, isenções na educação, habitação, transporte, emprego, serviços terapêuticos, tudo, cuidador, né? Então lá esse autista não é ingressado na sala de ensino regular. Então tem todo um estudo aí. Agora no Brasil, a partir de 2012, trouxe uma lei que, comprovada a necessidade, esse aluno tem que ingressar no ensino regular, né? E aí começou as movimentações, né? De em prol do autista. Então essa lei, ela chama Berenice Viana, né? Ela dá acesso ao ensino regular desde o ensino fundamental ao ensino profissionalizante. Então, assim, qual a preocupação minha? Que esse autista vai chegar na sala de aula nossa, né? Se a gente já está com dificuldade no ensino fundamental, Fundi 1, Fundi 2, pré-escolar também, então no ensino técnico ele também vai estar em sala de aula. Então, assim, esse dispositivo, na verdade, é uma forma de agilizar a forma de ensinar esse autista que vai entrar na sala de aula. Então, ele, segundo essa lei, ele vai ser incluso, né? E o gestor escolar, ele que recusar a matrícula desse aluno, ele tem uma multa, uma punição de 3 a 20 salários mínimos. Então, a partir de punição, a gente aceita. Aceita, mas não se tem infraestrutura. Então, também eu fiz uma pesquisa, né? Como que a gente vai trabalhar isso no Estado também, né? Então, eu fui dar uma olhada na Defensoria Pública, o que se fala sobre isso. Então, em 2011, tem-se a primeira cartilha de direitos da pessoa com autismo. Então, no artigo 54, Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigação do Estado garantir atendimento educacional especializado no ensino regular. Então, vai ter autista? Eu quero alguém especializado nessa síndrome. Só que isso não ocorre, muitas vezes. Eu visitei várias escolas do Estado que tinham autistas. Então, o que fala essa cartilha? Garantir o atendimento educacional, garantir pleno desenvolvimento como pessoa e para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho. Se ele entrar no ensino técnico, a gente prepara ele para o trabalho. Entrar na faculdade, preparar para o trabalho. Então, aí eu pesquisei outra secretaria, que é o CESP, em 2008, saiu sobre Educação Especial do Estado de São Paulo, é responsável pelo desenvolvimento de programas, projetos e ações a fim de implementar a Política Nacional de Educação Especial. Então, os alunos com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação. Superdotação é desde o autista, que não consegue se corresponder, até o autista superinteligente, né? O síndrome de Asperger, que ele também tem uma dificuldade de se relacionar em sala, de aprendizado, né? Então, nessa cartilha aí fala sobre desenvolvimento de programas para esse tipo de autista. Então,
esse é o público-alvo da Secretaria da Educação Especial. Pesquisei também no Centro de Apoio Pedagógico Especializado, que é o CAP, que é feito pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Eles oferecem um suporte ao processo de inclusão dos alunos com autismo na rede regular de ensino. Ele oferece lá capacitação dos professores, mas assim, capacitação, todo mundo faz capacitação? Não, né? Então, qual a escola que com autismo a gente tem essa dificuldade? No Brasil a gente não tem índice de prevalência dessa doença em números. A gente não sabe quantos autistas estão por aí, tem muitos dentro da casa mesmo, na verdade sem diagnóstico, sem nada, né? Está lá e continua, né? Então é uma política que busca perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos os alunos em salas de aulas comuns, em sistema regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e desenvolvimento de todos na sala. Né? Pode passar. E aí, eu fiz uma pesquisa e também pesquisei, vou trazer um vídeo aí para a gente estar dando uma olhadinha. Não é esse? É aquele? Aqui, ó, embaixo. Não é esse? É o de baixo. Não, mas o de baixo é um slide. Ah, tá. Isso acontecer, a gente vai ter algumas normas aí. As normas brasileiras de 2008, elas fazem com que você introduza esse aluno na sala de aula. Só que o problema é você ter uma norma e você auditar essa norma na instituição. Então, essa norma é muito legal, só que quando você sai para as escolas por aí, tem diferenças. Então, não provém essa estrutura para o aluno. Então, as normas orientadoras, elas falam sobre unidades de ensino estruturado para a educação de alunos com preocupação do espectro do autismo. Ela considera um material informático. Né? Então, ela já fala que o aluno inserido, ele vai precisar de um material especial. Né? O que ele vai precisar? Ele vai precisar de um computador, a professora vai precisar de uma impressora, porque ela vai ter que se comunicar com ele através dos PECs, que eu vou mostrar o que são cartões de transição. Se você consegue ensinar a partir dos 2 anos esses cartões, ele consegue se virar e sair, ir para a sala de aula e conversar com o professor através das imagens. Então essa é a comunicação do autista. Então qual a comunicação? Hoje é difícil. Os pais criam os filhos por gestos, por gritos, o jeito, se ele levanta a mão que é água, se ele abaixa a mão, então se quer ir no banheiro. Então o pai, ele cria uma comunicação gestual, que é errado, porque o pai está próximo. Quando o pai sair, ele vai para a escola. Como ele vai se corresponder na escola? Então por isso que os movimentos estereotipados, nervosismo, né? Ele tem aluno que destrói a sala de aula, porque ele quer água. Não só a sala de aula, mas a casa dele. Porque a mãe me ensinou uma forma de comunicação. Então isso é muito importante. Então ensinar com que ele se vire na comunicação. A gente tem vários tipos de comunicação, para surdos, para mudos, agora para autista, é tudo muito recente. Né? Então as mães têm que fazer curso. Eu não fiz curso de PECs, mas eu entrei num site na Espanha, aragonês, peguei todos os PECs e traduzi para o idioma português. Então, assim, o dispositivo, ele tanto fala qualquer idioma, e também os PECs tem que existir o símbolo e o que corresponde ao símbolo. E o pai pode fazer esse curso de PEC, para conversar com o próprio filho, senão ele não consegue conversar. Né? Então, as normas falam que tem um filho autista, vai ter lá impressora, scanner, software educativo para trabalhar em sala de aula, software de comunicação aumentativa ou alternativa, que seriam as planchas de comunicação, máquina de classificar, material audiovisual, material didático, material de desgaste, velcro, autocolante, papel autocolante. Né? Então, assim, o que tem que ter na escola? Na verdade, essas normas, ela delimita as áreas diferentes na sala. Então,
faz a delimitação clara das diferentes áreas. Então, o autista vai ter na escola área de transição, área de reunião, área de aprender, área de trabalhar, área de brincar, trabalhar em grupo e computador. Então, assim, em que momento ele vai aprender? Muitas vezes, no momento individual. Na sala de aula, vai ser 40 alunos mais ele. Então, o professor vai ter que fazer com que todos aprendam o conteúdo e mais esse autista que não se corresponde, não tem comunicação. Outra coisa também, muitas vezes eu falo assim, olha, a maior parte dos autistas não são orais. Eu tenho uma irmã que ela é diretora, ela é sim, é oral sim. E lá na minha escola, os autistas que tem lá são orais. Eu falei, graças a Deus são orais. Mas assim, até mesmo na pesquisa que eu fiz, os 10, 2 eram orais. E assim, ele vai aprender a falar? Muito difícil. A pesquisa que eu fiz, com crianças de 3 a 9 anos. 9 anos já ficou mais difícil a interação ainda. Então, de 2 anos, você ainda consegue fazer com que ele pronuncie algumas coisas. Então, a dedicação do pai é importantíssima. O pai não deve achar que é só a escola responsável pelo autista. O pai tem que ser responsável por essa criança. Então, ensinar, né, ver formas dele aprender. Senão, vai ficar mais um aluno que vai crescer e não vai conseguir nem no banheiro. Eu fui na escola que o aluno usa fralda. Ele está no ensino Fundo 2. Quer dizer, não adianta ficar ensinando. Aí eu falei, o que a professora ensina? Ela tem uma cartilha lá do primeiro a série, fica ensinando. Eu falei assim, mas não é isso que ele tem que aprender. Ele tem que aprender a sobreviver. Ele tem que aprender no banheiro, a tomar um banho. Entendeu, gente? Às vezes a gente quer que ele aprenda a escrever. Mas como ele vai aprender a escrever se ele não sabe nem falar? Então ele tem que ter outra forma de aprendizado. Não só escrever. Não adianta ensinar matemática na equação do segundo grau para ele na sala de aula. Porque ele não vai conseguir se assimilar. Ele tem que se corresponder. Então ele usa a fralda, o professor tem que ensinar passo a passo como ele deve fazer, porque ele tem uma memória, uma sequencialização muito fraca. Então todo dia você tem que falar para ele como faz determinadas coisas. Todo dia o pai tem que falar à noite o que vai acontecer no outro dia. Uma rotina de antecipação, você antecipar o que vai acontecer. Por que ele entra em estereotipia? Porque ele não sabe o que vai acontecer, então ele fica desesperado, ele está na sala e ele não entende. O pior fica quando ele entra na 5ª série, que são vários professores. Entra o professor, fala uma coisa, entra outra, ele não sabe por quê. Aí ele termina não indo mais na escola. Eu tive um caso desse, que o aluno não ia há uns 5 meses na escola, porque ele entrou na 5ª série e ele não entendia, porque toda hora mudava de professor, porque toda hora ficava confuso na cabeça dele. Aí ele começou a ter convulsões, para não ir para a escola. Então, assim, tomar remédios. A escola, para ele, é um fardo, gente, e não é isso. A escola tem que ser um ambiente legal, que ele vai lá, ele tem relacionamento com as pessoas, então que ele consiga aprender alguma coisa. Muitas coisas acontecem também na escola, o pai tenta ensinar e chega na escola, a professora não dá a devida atenção e ele termina regredindo. Ou dá brinquedos, deixa o autista lá no chão. Então assim, o pai chega e fala assim, ele já tirou a fralda, aí chega e quer pôr fralda de novo. Vocês entenderam? Então, assim, é um trabalho muito árduo mesmo. Então, essa delimitação é muito importante. E se você for na secretaria, eu quero essa estrutura, lá tem um autista. Entendeu? Então, o direito dele é dever do Estado. Então, tem que prover a infraestrutura. Pode passar? Então, isso aí, não inventei, está nas normas, né? Que ele tem que ter a rotina individual dele. Então, geralmente eu tenho, vamos supor que eu tenho 5 alunos autistas, eu tenho que ter 5 rotinas diferentes, porque ela tem que se adaptar ao indivíduo. Então, ele tem que seguir essa rotina. E aí eu coloco no quadro a rotina, né? De uma forma visual que ele participe dessa rotina. O que é participar? Ele vai lá, tem atividade, ele tira a atividade, faz a atividade. E aí a próxima atividade. Lá na associação a gente trabalha com um varal de antecipação. E
também tem um tabloide de antecipação. Então, conforme ele vai fazendo, ele vai tirando e a atividade vai subindo. Então, ele sabe o que ele vai fazer durante o dia. Né? Eu não sei se vocês têm aluno que você chega na sala, o que a gente vai aprender hoje? Qual que é a próxima atividade? Não tem aluno que é assim? Vocês são assim? Deveriam ser, né? Porque a expectativa que vocês têm de vir na sala, o que será que o professor vai falar hoje? Na verdade, nós somos movidos à rotina. Então, nós também temos essa rotina. Vocês acordar de manhã, tem que vir para cá, depois tem que ir para o trabalho. Quebra essa rotina, você não fica louco? Né? Então, vamos supor, você acorda doente. Ai, meu Deus, estou doente, eu não vou para a escola hoje. Vocês não fazem assim? Não vou para a escola, ai, meu Deus, que preocupação, né? Vou perder tudo que o professor vai falar, ele vai ensinar tantas coisas. Ai, meu Deus do céu. Vocês fazem assim? Deveriam. A escola não deveria ser um fardo, gente. A escola é um ambiente legal, é um ambiente que você vem para aprender. Né? Ah, eu vou para a escola hoje, aula da professora Marta Pina, né? Falo para os alunos, eles vão, hoje a Marta Pina vai estar presente lá, vai ser tão legal, vai falar disso, disso, disso. Então, essa antecipação faz com que você volte todos os dias, né? E tenha um progresso. Pode passar. Bom, esse aqui é um espaço de ensino individualizado. Eu falei para esse professor, você tem momentos que a sua filha aprende individualizadamente? Sim. Né? Então, ela tem um quarto com as paredes brancas, para não fugir, né? E aí ela tem os PECs, que seriam as informações. Então, o professor passa o PEC. Não quer dizer, gente, que ela vai assimilar e vai pronunciar, porque ela não é oral. Ela vai assimilar a imagem, banheiro, banheiro, tomar banho, qual a sequência? Tira a roupa, tira de baixo, tira de cima. Então, assim, essa sequência que é importante, porque ele vai assimilando. Vai chegar um dia que eu vou jogar os PECs fora, porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Né? Então, assim, vocês são assim, não é? Todo semestre vocês assimilam várias coisas. O meu horário, eu dou aula em vários lugares. Então, assim, cada semestre, você, onde eu vou hoje mesmo, vou em tal lugar, tal lugar. Então, você se programa. Essa programação que você faz no subconsciente, né? Você faz um mapa mental, isso tem que fazer na rotina do autista. Então, o pai tem que chegar à noite e falar assim, amanhã você vai para a escola, amanhã você vai para tal lugar. Isso é trabalhoso? É. Por isso que o tablet vai ajudar. Né? Você tira a foto do que é dele, ele vai assimilando. Então, no primeiro momento, você ensina os PECs como figura, depois você começa a introduzir as imagens para ele. Então, o que é a cama dele, como é que ele tem que deixar a cama, né? Porque a mãe deixa, as atividades são atividades básicas, ele tem que acordar e arrumar a cama, gente. Tem que fazer, vocês fazem isso? Não fazem, já tem que ir lá na casa de vocês. Né? Então, assim, ninguém arruma a cama aqui. Quem arruma a cama? Quem pôs para vocês arrumarem a cama? Vocês chegam então à tarde, a cama está do jeito que vocês deixaram? Nossa, meu Deus. Então, eu vou falar para a mãe de vocês tirarem a sequência, né? Então, tirar a sequência, já arrumar a cama, né? Dobrar o lençol, o travesseiro no lugar, né? Vocês tiram a roupa e deixam no chão do quarto? Não? Geralmente alguém tem esse ou no banheiro. Tira a roupa e põe lá no banheiro. Alguém vai pegar? Com a mãe, né? Então, alguém vai pegar. Se pegar, você sai todo dia pegando as coisas que seu filho deixou no caminho. Não é isso? Porque não virou rotina dele guardar o que ele tem. Em casa, na verdade, eu sou um pouco autista, né? Eu também acho. Porque eu sou muito metódica nas coisas. Tudo em casa tem seu lugar, mas assim, eu não sou severa, entendeu? Eu não sou tão
perfeccionista, mas assim, tipo, a minha filha tem as caixas de brinquedo, tem os sacos que ela deve guardar, ela espalha tudo. Eu falei, vai pegar. Aí ela pega tudo e guarda, e ela tem 3 anos. A minha filha conhece os packs que eu ensino pra ela. O que é isso aí, filha? É lá ir no banheiro, escovar o dente. Engraçado, ela tem 3 anos, desde os 2. Desde quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu pego os packs e falo, ó, o que significa isso? Então ela tem muito linguagem visual. Isso que a gente aprende quando é criança. Gente, a gente não aprende a escrever. Vocês aprendem... Quem dá aula pro primário aqui? Ninguém? Ninguém dá aula aqui, não? Alguém tem... ninguém dá aula, tá todo mundo estudando? Alguém conhece autista? E aí? Como que é a vida desse autista? Difícil? Ele é um severo? Ele é um super inteligente? Estão com vergonha? Depois que eu falei que da cama desarrumada, né? Os brinquedos, aí ficaram com vergonha. Mas, então vamos lá. Então tem hora de aprender. Vocês têm hora de aprender em casa? Tem. Tem hora de aprender. Não tem? Vai ter prova, 5 minutos antes da prova, vocês sentem aquela hora de aprender, né? Ou não? Vocês estudam no final de semana? Dia antes da prova. Vocês estudam todo dia o que foi passado no dia anterior? Estudam? Não, né? Aí o que acontece? Acumula, não acumula? Então, assim, na verdade, nós precisamos de ter rotina. Se a gente vir para a escola e não estudar, não fazer uma rotina de pelo menos meia hora, 1 hora estudar por dia, ou então no final de semana, você pegar os livros, lascou. Você vai pegar DP, né? Você vai ter um problema sério. Então, assim, na verdade, o que a gente está fazendo para o autista é o que a gente faz automaticamente, gente. A gente faz isso. Né? Então, aqui, ó, ele tem hora de aprender e ele está com os packs dele. Né? Então, ele vai identificar. Quando a gente sabe que ele aprendeu, porque ele teve ensino individualizado, quando ele for para a sala de aula, ele vai saber o que significa aquela rotina que está na parede. O que ele tem que fazer? Ir por lanche, comer, beber. Assim, é difícil a gente colocar tudo na rotina. Então, a gente coloca, assim, 6 itens. Porque se a gente colocar a vida inteira dele, aí fica complicado. Então, a gente coloca os itens principais da escola. Então, hora brincar, né, se ele for da pré-escola, hora do intervalo, hora dele no banheiro, hora de lavar as mãos, né, que é o principal, e aí hora da saída. Então a gente geralmente faz uma rotina das atividades que ele vai fazer. Aí durante essa atividade brincar, quais os brinquedos? Você coloca brinquedo educativo, né? Então tem várias coisas para trabalhar com o autismo. Pode colocar. Sala de reunião. Né? Então ele tem que participar da reunião na sala, mesmo que ele vai se comunicar, mas ele tem que saber que tem algum momento que ele vai se reunir com as pessoas, ele vai ouvir. Né? Muitas vezes ele não fala porque ele não quer falar. Muitas vezes ele não fala, então ele não se corresponde, mas ele está entendendo o que você está falando? Tá. Então assim, a maior parte entende. Quando eu fui aplicar, quando eu comecei a fazer a pesquisa e falei, ó, vou trabalhar com dispositivo, aí eu fui fazer uma apresentação, que eu estou fazendo para vocês, uma pessoa levantou e falou assim, ó, isso não vai servir para nada. Quando você entrar na sala, eu vou pegar o seu tablet e jogar no chão. Aconteceu isso? Não. Então, assim, são realidades diferentes, a gente não pode criar uma negatividade nas coisas, a gente tem que tentar utilizar os recursos. Se ele quebrou o tablet, eu dou o papel, não é verdade? Dou os packs para ele. Então, mas de alguma forma ele vai ter que aprender. Então, assim, a gente tem que insistir. É difícil ensinar uma criança? Quando vocês começarem a entrar na sala de aula, vocês vão ver como é difícil, gente. Ensinar matemática, ensinar os números, não é, professora? Não é difícil ensinar? É difícil. Mas todo mundo aprende? Aprende. A gente trabalha em grupo, né? Então ele tem que saber que
trabalhar em grupo, ele vai interagir. Né? Porque senão ele vai achar que toda vez que ele vai trabalhar em grupo, alguma coisa, tem, o fulano está me batendo, né? Ele não consegue falar comigo. Né? Então, assim, às vezes, ele é agressivo por alguma situação. Ele entrou aqui, se ele ficar muito tempo aí, sentado, ele já vai levantar. Então, tem que ser coisas que chamam a atenção dele, que ajude ele pode ter a estereotipia, assim. Você tem que levar ele lá fora para ele andar um pouquinho, depois ele volta, porque ele tem que ter o momento dele. Até o síndrome de Asperger, o extremamente inteligente, às vezes ele entra no mundo dele e fica fazendo, né, com a caneta. Aquele mundo, ele tem que ter aquilo no dele. Depois ele sai daquilo e começa a fazer as atividades normais. Então tem pessoas que têm que fazer o mesmo caminho sempre. Já viram isso? Se um carro entra na frente, ele para, fica ali, esperando aquele carro sair. Enquanto aquele carro sair, ele não sai dali. Porque alguma coisa interrompeu a rotina dele. Tem professores autistas. Não, eu não, mas tem professores, seriamente, né? Tem professores que são síndrome de Asperger. E às vezes tem autistas no seu meio que você não sabe. Área de brincar, de lazer. Então, os brinquedos, dificilmente tem aluno que ele tem um quadrado dele lá na sala de brinquedo. Então, os carrinhos dele estão lá na posição, ninguém pode mexer. Se alguém mexe, ele já vai para cima e pega o carrinho e volta lá, porque aquele é a organização dele. Então, ele é extremamente organizado. Então, a sala de brinquedo é para ele também se livrar dessas estereotipias, né? Dessas coisas de ter tudo organizado. Então, tem que bagunçar um pouquinho com ele. Ele vai ficar nervoso, mas ele vai se acostumar. Ele vai ver que ali não é só o ambiente dele. Então, muitas vezes, a gente acostuma o filho a ter determinadas coisas que quando ele crescer, ele não vai ter. Então, eu tinha um colega que ele tem um filho autista que ele leva um cobertor pro filho em tudo quanto é lugar. Aí ele forra aquele cobertor, o filho dele fica naquele quadrado. Sabe o que é isso? Aí ele vai para tudo quanto é lugar e leva aquele cobertor, o filho dele identifica aquele cobertor como espaço dele. Ele não sai daquele cobertor, gente. Isso é legal? Não. Mas qual a forma dele achar que melhorou a vida dele, né? Porque eu pus o cobertor lá, pelo menos eu vou ter sossego lá. Então, alguma coisa que é a minha muleta, né? Então, deixo ele lá. E quando eu saio, eu pego o cobertor, pego ele e vou embora. Então, assim, onde eu for, eu ponho esse cobertor no chão. Isso é legal? Será que não tinha outra forma dele ensinar essa pessoa? Não sei. Porque a gente começa a criar essas coisas quando é bebê, gente. A gente dá uma chupeta com pano. Aí o menino está com 7 anos, 10 anos, porque é uma chupeta com pano. Se você tirar o pano da chupeta, nossa, vira um inferno. Só que ali na casa dele, na escola, ele vai usar chupeta e pano. Tem que falar para ele, ó, na escola não tem chupeta e pano. A minha filha tem chupeta, mas ela não tem pano. Mas não foi eu que coloquei a chupeta nela. Eu tenho uma moça que cuida dela. Então, colocou um raio de cobertor e uma chupeta. Aí, quando eu lavo o cobertor, ela fica lá no varal, dentro do cobertor para secar. Olha que coisa impressionante, né? E aí, enquanto esse cobertor não seca, ela fica lá olhando. Que nem cachorro, sabe? Vocês já viram cachorro? Cachorro é assim, gente. Você põe um cobertor e ele acostuma aquele cobertor. Vai que você põe a mão no cobertor. Ele morde, não é? Para ensinar o autismo tem várias técnicas que eu não sou a favor, mas existem técnicas. Tem técnica da recompensa. Recompensa é ele fazer determinada coisa e dar uma bala para ele. Então tem instituições que trabalham com vidro de bala desse tamanho. Aí fala assim, ó, tem atividade agora. Aí ele fica assim. Aí põe a bala. Aí ele faz 2 minutos e ele já põe a mão. Isso é adestramento. Mas qual outra forma? Eu não sei. Tem gente que acha bom. Acha legal. Fala, olha, professora, lá onde eu levo meu filho é muito legal. Tudo que ele faz, em casa eu faço a mesma coisa.
Porque eu falo assim, ó, vai tomar banho, né? Vamos tomar banho, ele com a mão. Então assim, recompensa, tem que medir essa recompensa. Porque bala, gente, o cara vai ficar desse tamanho, né? E ó, diabetes, um monte de coisa. Então tem que pensar qual a melhor forma. Tem que pesquisar, tem que ver qual a melhor forma que se adapta para o indivíduo. Então, área de aprender, lazer, computador. Ó, o computador, o povo põe no YouTube. É comum o aluno pegar o tablet direto para o YouTube. E eles não visualizam filmes nacionais em inglês, eles sabem inglês. Viu? Que o autista sabe inglês. Ele aprende, a terapeuta fala para não ensinar o inglês para ele. Porque ele vai aprender o inglês melhor que o português. E com muito mais velocidade. Então, assim, quando você dá, ele vai escrever em inglês, é incrível. Ele não fala, mas ele escreve. Então, ele já vai direto para o YouTube. Gente, o YouTube é legal? É legal para você ficar o dia inteiro, aí quando acabou a bateria virou um inferno, né? Porque aí você deu um tablet, acabou a bateria, o menino quer morrer, porque ele só fica no YouTube. Tem crianças que ficam, se não estão na associação, estão no YouTube. Prejudicial. Ó, a criança pode usar o computador, sim, desde que não seja para diversão. Então, assim, tem jogos muito bons para autista. Tem jogos de construção de palavras, de objetos, para reconhecimento de objetos. Então, assim, não deixa dar o YouTube. Pesquisa todos os jogos para autismo, qualquer um, porque vai ser bom para ele. Ele vai aprender a escrever, pronunciar. Tem jogos, muitos jogos na Espanha, tem um monte. Tem o site aragonês, que é legal para vocês na área de educação, que tem tudo lá. Tem muitas coisas para autista, muitos jogos legais. E aí, bom, ele tem que aprender alguma coisa, porque muitas vezes ele vira o Ben 10, gente. Né? Porque ele assiste o Ben 10 o dia inteiro mesmo, vídeo na internet. Porque a criança tem fase, né? Então, a minha filha, ela assiste Peppa umas 10 vezes, aquela Peppa lá. Aí quando eu vou ligar o computador, eu ponho Peppa. Eu falei, mas de novo, não cansou? Então assim, e ela não é autista, né? Mas ela vai ver Peppa até isso, por que ela vê Peppa? Até ela memorizar as ações. Então ela fica assim, a Peppa na praia, a Peppa comprou um sapato novo. Aí, engraçado, essa semana eu cheguei em casa, ela falou assim, mãe, fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, imagina onde é isso que tá falando? Do Carrossel. Ela contando episódio da novela do Carrossel. Sabe o Carrossel? Então toda criança gosta. Então ela contando, com 3 anos, contando episódio da novela. Fulano fez isso, aquilo, nossa, que legal. Já é noveleira. Aos 3 anos de idade. Pode passar. Então muitas escolas só tem computador, gente. Tudo isso aí só tem um computador. Eu visitei escolas, tem uma sala lá de acessibilidade. Não sei se na escola vocês já foram lá. E aí tem só um computador. Um computador de 1900 e nada, 286 que está lá. E só tem aquilo, tem um jogo lá de 1900 e nada lá. E assim, o que você faz com o autista quando ele chega aqui? Põe ele no computador. Aí ele fica às 4 horas, aí fica às 4 horas. E ele gosta, viu? Ele gosta. Mas assim, o que ele aprendeu ali? Por que ele foi na escola? Computador você não tem. Liga o computador e põe o jogo para ele, deixa ele lá. Aí você não vai ter que levar, teu trabalho levar na escola, de buscar, né? Então assim, tem que tomar cuidado do que você está ensinando para essa criança. Então, o que a gente faz para melhorar tudo isso, né? Depois de todo esse falatório aí, né? A gente tem que organizar o tempo dele, para que ele não fique sem organização, sem saber o que vai fazer. Né? Então, por meio do horário individual, o horário organiza o tempo, é um suporte eficaz para a comunicação e para a interiorização de conceitos, é uma forma de fornecer ao aluno a noção de sequência. Então, o horário também ele tem que ser na horizontal, né? Ou na horizontal ou na vertical, para ele seguir a sequência. Indicando o que irá realizar durante o dia e ajudando na antecipação e na previsão. Então, muitas coisas acontecem, o pai fala assim, ó, amanhã a gente vai para a escola, aí ele passa no McDonald's antes.
Aí compra o lanche, então leva na escola. Aí no outro dia, o que ele vai querer? E vai chorar, e vai gritar, se espernear. O que você vai fazer? Todo dia. Tem casos lá, todo dia a mãe vai lá e compra uma batata, compra alguma coisa. Ou então passa dentro do McDonald's, passa pelo estacionamento e sai. Porque é pra vocês entenderem. Ó, tem uma coisa que eu toda vez que eu levo a minha filha eu moro na Penha, eu levo no centro da Penha, ela falou assim, a gente vai passar no mercado? Aí eu falei, por quê? Porque eu tenho que comprar minha coquinha. Aí eu tenho que passar no mercado, ela vai lá, minha bolachinha e minha coquinha. Ela pega e entra no carro. E ela não é autista. Entenderam? Então, assim, a gente cria as rotinas. De repente ela fala assim, você não vai passar no mercado? Mas... E uma vez que eu falei pra ela, nós vamos no banco e tal, eu cheguei no banco tudo cheio, centro lotado, eu falei, não vou passar no banco, fui direto pra casa. Chegou em casa, ela não queria sair do carro. Não, você não passou no banco. O autista é a mesma coisa. Aí eu falei assim, não, mas não dá tempo, você vai pra escola, eu vou te levar na escola e tal. Aí ela desceu do carro, e aí ficava lá no portão, gritando, eu quero ir no banco. Gritando pra rua, os vizinhos achando que eu tava matando a menina. Porque eu não levei ela no banco, eu falei, mas... Porque só o fato de levar no banco, eu ir no caixa, ela entra no banco, viu o espaço e saiu. Vocês entenderam, gente? Então, muitas vezes, o autista quer levantar e o professor não deixa. Eu já vi casos dele ser fechado num quadrado e a cuidadora ficar segurando ele. A aula inteira, ele levanta, põe ele na cadeira, levanta, põe ele na cadeira. Entendeu? Porque ele tem que ficar naquele quadrado. Pode passar. Então, com o resultado dessa organização, ele consegue sequenciar, manter-se organizado, diminuir a ansiedade e os comportamentos destrutivos. Porque o negócio é destruir. É fácil de destruir as coisas, né? Às vezes você não quer dar um chute em tudo, assim, tá nervoso e tal. E aí mas aí você pensa, né? Não, eu não posso. Mas assim, até você achar que não deve, já foi. Aumentando a flexibilidade e a capacidade de aceitação e alteração da rotina. Então, assim, se você falar antecipadamente, ele frequenta 2 escolas. Frequenta associação, uma escola do ensino regular. Se você falar para ele, vamos na escola, e ele entender que não é na associação, ele entender que é na escola do Estado, ele vai querer pôr a roupa da escola do ensino regular e vai querer que a mãe leve no ensino regular, mas ela tem que ir na associação. Então isso tem que ficar muito claro. Olha, vamos para a associação. Se o pai falar que vai na escola, ele já associou a escola do ensino regular, entendeu? E aí vira um panelão. Aí a mãe tem que ir lá na escola e explicar aqui, não é a escola que você vai, é a associação. Então assim, as coisas têm que ficar muito detalhadas. Enquanto o horário informa o valor sobre a sequência de atividades que irão ocorrer ao longo do dia. Então, fez a sequência. Muitas vezes ele ainda vai brigar por essa sequência, porque ele não quer fazer determinadas coisas. Né? Na escola, ele verifica a rotina e está assim, atividade, né? Estudar. Aí ele pega aquela atividade, arranca e põe lá, lanche. Então ele vai lá e interage, a professora, não é hora do lanche agora é hora de estudar. Lanche. Aí ele pega e põe a atividade. Então até você fala assim, não é hora do lanche, depois é hora do lanche. Então assim, essa rotina, ele consegue falar, eu não vou fazer atividade. Ele não vai fazer atividade naquele dia? Não vai fazer. Não vai fazer, porque ele quer ir para onde? O lanche. Ele não faz. Em que momento você vai dar atividade para ele? Depois do lanche? Depois do lanche, corre isso dele fazer. Mas muitas vezes depois do lanche ele não quer fazer. Porque não for antes da atividade. Agora eu fui para o lanche. Agora, qual a próxima atividade depois do lanche? Então é assim. A gente tem que tomar cuidado com as sequências, né? Então assim, tem que impor para ele. Aí, vamos supor, lanche, ele é o primeiro a estar lá pedindo lanche. Aí ele come correndo e volta para a fila do lanche. Porque ele acha que os 15 minutos de lanche, ele come lanche. Né? Fala assim, não, você já comeu o seu lanche. O seu lanche agora é outra pessoa que vai comer o lanche. Então assim, tudo é muito difícil, gente.
Então, que fala para ele, ó, o lanche é um lanche só, já comeu o lanche, agora lava as mãos, no banheiro e tal. Tudo tem que ser explicado. Pode passar. Plano de trabalho. O professor faz plano de trabalho? Faz. O aluno sempre fala aqui, o professor não apresentou o plano, né? E aí, não apresentou. Então, o plano de trabalho vai direcionar esse professor, o que ele vai fazer, né? Então, indica as tarefas que tem que ser realizadas em determinada área, deve ser adaptado ao nível funcional de cada aluno, né? E deve ser apresentado de cima para baixo, no formato lá, horizontal, vertical. Isso aí acontece muito. Eu fui numa associação aqui em Guarulhos que tem todas as deficiências misturadas. Né? E autista, com síndrome de Down e tal, e eles conseguem fazer atividade individualizada para cada componente lá. Numa sala tem várias atividades. Então, isso é difícil. É difícil, porque um monte de gente misturada e aí tem um autista lá de 40 anos. E ele chega lá, ele tem a cadeira dele, se alguém sentar na cadeira dele, as revistas dele, na ordem, todo dia ele lê essas revistas. Todo dia ele fica lá aos períodos, lê as revistas, as mesmas revistas, ele, né? Folheia, né? Porque ele consegue ler, mas ele folheia uma por uma, e aí verifica se está faltando folha, sabe essas coisas assim? Aí quando ele termina, pronto, acabou a atividade dele. Né? E hoje ele consegue, ele entrou lá, ele fez o ensino regular, aí terminou, não conseguia aprender nada, e aí a mãe dele pôs na associação. Hoje ele consegue ir no banheiro, sozinho, consegue pedir água, consegue fazer uma série de coisas, e depois de adulto, né? Com 40 anos ele conseguiu. Então depois, na escola ele não conseguiu, porque a professora tinha muitas crianças para dar atenção. Mas eles aprendem inglês e não aprendem a ler em português? Em português? Tem aluno que fala inglês, né? Escreve inglês, mas não aprende a ler, é uma impossibilidade, não vai conseguir? Na verdade, pode ser que com 20 anos ele fale alguma coisa. Já viu casos assim? De pessoas que passaram a infância toda sem falar nada. Aos 20 anos começou a falar alguma coisa. Então, muitas vezes ele aprende a escrever e tem livros sobre isso, né? Que a pessoa ficou a vida inteira, sabia o que o pai falava, tudo, mas não se correspondia. Aí começou hoje com a internet, começou a escrever o que realmente acontecia. Então, tem livros publicados de autistas mesmo. Então, assim, tem vários graus, né? É uma síndrome meio complexa. O que acontecia também é que o autista, no diagnóstico, falava assim, ele era severo, médio, brando, sei lá, dava um CID diferente. Hoje, todos que eu fiz a pesquisa são CID F84. Não pode mais taxar como esse é severo, esse é médio, esse é brando, não pode mais. Porque assim, quando chega na escola e fala assim, ele é severo, a diretora, severo, tá complicado, entendeu? Então assim, hoje o diagnóstico é autismo, F84, CID, para não taxar ele, severo, ele não vai conseguir fazer nada, entendeu? E aí então, nessa rotina, esse todo de trabalho vai constituir uma rotina segura que permite adquirir a noção de princípio e meio e fim. Porque o negócio, ele vai para a escola, ele quer saber o que vai acontecer e quando termina isso? Quando vocês vieram para cá, vocês estavam pensando o que ia acontecer? Não tinham noção, né? Mas então, se fosse autista, eu teria que mandar a agenda, falar, isso que vai acontecer, isso que eu vou falar. Nós colocamos um site para conversar. Pelo que... Certo, pode. Então, o plano possibilita as visualizações das tarefas a realizar, o que fazer, quando acabar. Essa rotina visual é essencial para o aluno aprender. Assim, a intenção é que ele aprenda a rotina e a gente vai ensinando outras coisas. Então, os PECs, a primeira comunicação, se ele já sabe, aí ensina outra forma de comunicar.
Mas a maior parte, igual, lá na associação, tem uma mãe que ensinou os PECs desde cedo pro filho. Aí ele tem um chaveiro. Aí ele vai pro chaveiro e ele se comunica. E eu tive um aluno também, eu já dei aula de matemática, né? E aí eu tive um aluno do estado que ele tinha um caderno. O caderno dele, desde essa época que eu pensei em fazer alguma coisa parecida, o caderno dele tinha um abecedário. E aí ele apontava para as letras. Ele apontava, ele não conseguia escrever, mas ele apontava e ele falava. Então ele andava com um tabloide assim, em cima do... Ele era... A deficiência dele era cadeirante, era autista, então tinha uma série de coisas. Mas ele conseguia apontar, então o caderno no verso tinha, ele me chamava às vezes e ficava falando. Aí a aula toda era direcionada para ele. Eu esquecia da sala. Eu só falava com ele, assim. Eu dava aula o tempo todo falando com ele. Porque ele lia os lábios, ele não ouvia. Era uma deficiência incrível, ele estava no ensino regular. E a mãe tinha 2 filhos. Geralmente, quando você tem um filho autista, o segundo pode ser autista. Eu ia trazer um vídeo, né, de uma pesquisa lá. 2 autistas? Tem gente que tem 3 lá na associação. Eu ia trazer um vídeo, só que ele todo em inglês ia ser meio complicado, né? Aí, é um estudo dos Estados Unidos, uma família teve 6 filhos autistas, cada um com um grau diferente. Ela teve 3 com síndrome de Asperger. Só que eles eram extremamente inteligentes, eles iam para a escola, se não tirasse 10, aquela semana acabava para eles. Eles entravam em casa, entravam em desespero, choravam, gritavam, até acabar aquela fase, porque ele foi péssimo, entendeu? Então, assim, muito difícil mesmo. E aí... fizeram estudos com todos, assim, autismo não tem aparência, né? E fizeram um estudo e descobriram que a mãe dele, que a mãe dos autistas, tinha um grau de autismo. Então, por isso que ela teve 6 filhos. Entenderam? Porque você fala, você um dia não vai nascer certo, né? Você vai tentando. E ela tinha esse grau aí de autismo. Então, eles tinham uma casa, gente, que tinham vários graus. O menor, ele comia a parede. Você já viu criança comer parede? Comia o cimento da parede. Toda a parede da casa. Eu já vi isso no Datena, já vi naqueles programas maravilhosos lá, de crianças que vivem acorrentadas. Vocês já viram isso? Que come cimento. Então, assim, que não fala, que vive dentro de uma corrente. Porque se soltar, ele bate todo mundo. O que esse cara é? Como não foi identificado? Então é grave, o nosso problema é sério. Então, assim, para mostrar esse cara lá na televisão e falar, esse cara é deficiente, não sei, ele come parede, mas não sabe o CID dele, nunca ninguém descobriu. É complicado, né? Aí a mãe acorrenta o filho, vocês já viram isso? Tem nesses jornais aí sanguinários, aparecem essas notícias aí, que a mãe acorrentou o filho porque não conseguiu conter a criança, aí ele termina ficando agressivo. Então, assim, a idade, quanto você vai passando mais a idade, vai ficando... Vocês não ficam mais agressivos? Vocês eram menos, não eram? Agora, vocês, qualquer coisa, vocês vão pra porrada, não é assim? Qualquer coisa, você já vai pra cima do cara. E quando você é criança, não, né? Então, assim, a agressividade, na verdade, a gente vai adquirindo, vai ficando mais forte, não é verdade? Então, o plano de trabalho vai fazer com que ele adquira autonomia. Bom, então esses são os cartões de transição. A escola tem que ter ou uma pasta, né? Ou esses cartões. Esses cartões o professor tem uma comunicação única para todos? Não. O professor ele pode se especializar na área de PECs e aí ele pode desenhar. A mãe, geralmente, hoje, tem mães que são especialistas em desenhar. Então, elas desenham os PECs. Vamos supor, ele vai para a escola. E na escola vai ter um evento que vai para o zoológico. Nossa, como você vai falar para o autista que vai para o zoológico? E o que ele vai ver no zoológico? Então, tem que anteceder. Ó, lá na escola vai ter um passeio. Ele não deve ir para o zoológico, gente?
né? Vai deixar o aluno em casa? Não, ele tem que ir para play center, zoológico. Aí você fala assim, ó, no zoológico você vai ver esses animais, né? Você vai dando você vai falando da rotina para ele que vai acontecer. E no shopping, e no cinema. Então tem que levar? Tem. O professor aqui, ele fazia questão de levar a filha dele, tudo. No mercado, ela não queria ir, mas ele levava, amarrado, né? Ele na frente, ele atrás, ela na frente. Por que ele fazia isso? Marta, eu não vou durar sempre. Essa menina, ela vai ter que sobreviver. Né? E aí ela tem que arrumar uma forma de sobreviver. Então o que ele fazia? Ele ia no mercado, amarrava uma fita nela, ela na frente, aí ele falava assim, leite. E ela, leite. Esse é o leite. Né? Aí ele pegava a mão dela, colocava no leite, ó. Esse é o leite, põe dentro do carrinho. Então assim, aí o que ele fazia para ficar mais fácil? Ele gravava a caixa de leite na casa dele, era tudo separado, para ela saber, quando ela ia no mercado, a cor do leite. Então leite, embalagem vermelha, o óleo, tal coisa. Aí assim, ele vai gravar, ele sempre vai comprar as mesmas coisas, entendeu? Então ele vai ver o ombro, só vai pôr o ombro. Então ele sempre vai comprar o ombro. Aí se tiver mais caro o ombro, né? Ele não vai fazer a conta de diferença do preço. Ah, o ombro tá mais caro, eu vou levar o, sei lá, o assim, sei lá, eu vou levar outra marca. Então assim, ele vai gravar as imagens. Possa ser que com esse treinamento, isso é um treinamento. Ela daqui uns anos, ela vai identificar quais são os sabões. Entendeu? Então, não tem ombro. Ela vai olhar para a caixa e tem outro, né? E ela vai ver, aparentemente, os sabões quase não são com a mesma característica. Então, assim, o nosso mundo, ele não está para autista também. A gente não tem o desenho. Então, igual, nós estamos adaptando para sensibilidade, né? Então você consegue ler algumas coisas, né, no mercado. A embalagem já tem para quem é deficiente visual e para autista. É outra realidade. Então assim, a gente vai ter que começar a adaptar as coisas para o autista. Então os símbolos, né, perna. Aí, quando eu fiz esse aplicativo, várias versões. E aí a primeira que eu apresentei na associação, ela falou assim, não, mas isso aí tá louco, você é doida. Eu peguei imagens na internet, assim, eu peguei o cara com dor de cabeça, ele é assim, aí era o corpo todo. Ela falou, você não vai imaginar nunca. A imagem, ela não pode ser abstrata. Ela tem que ser a imagem que simboliza alguma coisa da área. Se é dor de cabeça, tem que colocar a cabeça, sabe, explodindo, alguma coisa relacionada. Mas não, o corpo todo, assim, era só imagens abstratas que eu tinha colocado. Ela falou assim, esse aqui, ele não vai entender nada disso. Pode tirar essas imagens aí. Aí que eu fui pesquisar no site aragonês. Lá tem tudo sobre as imagens. Então, assim, o que acontece, tem softwares que você paga. Então, eu não pude usar nenhuma imagem. Eu até entrei em contato com uma empresa aí, Brookbay, que era uma empresa que faz prancha. E eu pedi os packs. O cara me mandou uma declaração dizendo que se eu usasse o pack deles eu ia ser preso. Aí mandou um monte de coisa, que as imagens eram todas, tinham, como é que fala? Direitos autorais, que se eu usasse eu ia sofrer pena, uma série de coisas. Mas eu falei para ele, não é comercial, isso aí é para utilizar numa pesquisa, mas não tem essa, gente, não tem essa. Então, assim, esses packs que eu usei são todos packs que todos os softwares que estão lá são código aberto. Então, são para dispositivos Android. Tem dispositivo para iPad também, tem prancha para iPad, tudo caro. Tudo que você baixa para autista no tablet, né? O iPad é a maior parte pago. Porque ele teve que... É um processo para você criar um aplicativo para rodar no iPad. Certo? Então, cartão de transição. O horário, ele tem que ser individualizado, né? Então, informar o aluno que deve se dirigir à área de transição, saber o que vai fazer. Pode ser. Tem locais que usam horário individualizado com umas caixas eles falam caixa de transição, uma caixa que tem os objetos.
Tem a bola, que simboliza o brinquedo, tem um pão lá, alguma coisa que eles fazem massinha. Item daqueles na sequência, 1, 2, 3, é o que o autista vai fazer. Chama caixa de antecipação. Mas assim, na escola não dá para fazer uma caixa de antecipação, é muito difícil. Porque você tem que pegar os objetos, então fica mais complicado. Então o horário é realizado em função de cada aluno e deve ser adaptado a vários níveis de funcionalidade. E a palavra ela deve estar escrita sempre nos horários, quer dizer, o PEC ele tem que simbolizar e tem que estar escrito em português lá. Porque um dia a gente pensa que ele vai assimilar a figura e assimilar a escrita, né? Então um dia ele vai escrever. Tudo é possível, gente, tudo é possível. Tudo. Eu tenho um colega que ele falou que ele está com um aluno agora, que o aluno perdeu a visão dos 7 aos 14 anos. E agora voltou a enxergar. Como aconteceu isso? E aí o aluno não consegue ler, não consegue escrever, não consegue fazer as provas, porque ele vai tudo com o tato. Ele não aprendeu a ler, entendeu? Porque ele não tinha o visual. Então assim, o mundo para ele está sendo agora um mundo, que aos 7 anos você não conhece nada, né? Então os mundos, os objetos, ele está conhecendo agora. Então para ele estão fazendo um estudo lá na USP, por que esse rapaz voltou a enxergar? E como que vai fazer para ele alfabetizar ele, né? Vai ter que começar no primário novamente. Então, assim, tudo, gente, no ser humano é possível. Certo? Pode passar. Então, o horário pode ser feito com objetos, com figuras livres, com os cartões, que são os PECs, e ele tem que estar disponível aí na sala de aula, né? Para que o aluno visualize. Então aqui é um formato de um horário, né, o horário de antecipação na forma horizontal. Então sempre tem que estar com a foto dele e o que vai fazer, né? Então esse aqui foi desenhado à mão, né? Esse bonequinho. Então isso dá trabalho. Você tem 40 alunos mais, ou 39 alunos mais um aluno autista para fazer isso. Pode passar. Esse aí também, horário no sentido vertical, eu tenho várias crianças, né? E aí eu posso desenhar, pegar os objetos e identificar. Certo? Ou posso fazer uma prancha. Eu tenho, você pode pegar e fazer no próprio Word o horário para ele e imprimir uma folhinha. Né? Se não tiver outra forma de fazer. Pode passar. E aí, tem horários da sequência e ele vai assinalando, ou ele vai retirando do tabuleiro, né? E aí ele vai dando ok lá. Pode passar. Hoje o que acontece do aluno inserido na sala de aula, né? Muitas vezes o professor é surpreendido em sala, ele chega, tem um autista lá. Alguém avisou ele? Não avisou nada, qual que é a deficiência, que nível que está. Isso é muito importante, a direção tem que participar do processo, a psicóloga, todo mundo tem que participar, porque senão vai ficar complicado, né? O acompanhamento familiar é principal também, detalhar a síndrome, porque nem todos têm estereotipias. Nem todos têm as mesmas características, então são diferentes. E aí, às vezes, ele começa a demonstrar os sintomas na sala de aula. Ele fala assim, ai, caramba, o que esse aluno? Aí você vai perguntar assim, ou fala para o outro professor, né? A gente conversa muito com o professor, e aquele aluno lá, por que ele fez aquilo? Gritou na sala, chutou. Então, assim, ele é autista, eu acho que ele é autista, não sei. Então, assim, às vezes, é muito difícil a gente assumir algumas coisas, né? Pode passar. Então, eu trouxe um vídeo aí, né? Para a gente estar visualizando um pouquinho desse. Essa faculdade também é um instituto que fez um. Ninguém viu? Levanta a mão. Eu já vi. Então, assim, como tudo é tão recente, a lei de 2012, nós estamos em 2016. Então, nós ainda não estamos inseridos, né? Então, hoje
você matricular o seu filho, um aluno normal, agora um aluno autista, então já vai começar as fiscalizações. Então, por que esse aluno não frequenta a sala de aula? Por que ele está em casa? Então, conselho tutelar, vai começar algumas coisas aí, falar, o autista vive enclausulado, ele vive numa jaula. Então, assim, a iniciativa é das pessoas também. Se você vê um autista que a mãe não faz nada com ele, não faz terapia, deixa o autista lá simplesmente jogado, né? Então, assim, hoje a gente tem recursos para que o Estado pegue esse aluno e ensine alguma coisa. Ou ele ensina no ensino regular, ou então aqui em Guarulhos também tem instituições particulares que são vinculadas à prefeitura, que dão apoio ao autista. Então, tem que fazer com que ele se manifeste de alguma forma, aprenda alguma coisa. Então, o diagnóstico cedo é muito importante. 2 anos de idade é muito importante. Então, lá a gente tem casos de criança com 2 anos que toma calmante fortíssimo, fortíssimo. Porque chora o tempo todo, grita, bate na cabeça. Assim, a gente sabe, está sentindo dor? Aonde? Na cabeça que está sentindo dor? Então a gente não sabe quais são os sintomas, o que está acontecendo com a criança. Porque 2 anos, gente, não fala, né? E se ele não tem oralidade, não vai falar nunca o que ele está sentindo. Então, se levar uma criança autista para um dentista, eu estou vendo o professor ali, né? Que era um ex-dentista. Então, levar esse aluno autista no consultório, nossa, é terrível. Aí o que acontece? Muitas vezes ele fica adulto e fica batendo a cabeça na parede porque o dente está doendo. Você sabe que é o dente dele? Não, porque ele não sabe falar que é o dente, gente. Então, assim, tem todo um preparo aí, né? Pra gente estar trabalhando com esse aluno aí, trabalhando com os pais também, né? Os pais ficam perdidos. Então, o aluno autista, ele pode ter reações adversas, não permanecer sentado na carteira, ficar gritando, girando em círculos, sair da sala. E às vezes o autista tem mais de uma deficiência, além de ser autista, ele hiperatiza, né? Então, assim, é difícil ele se concentrar em alguma atividade. Se irritar, ser agressivo, estereotipia, comportamento repetitivo, falta de oralidade. E às vezes a interação com o professor é nula, porque o professor tem que tomar conta da sala inteira e da dele. Então depende da consciência do professor. Se ele vai dar muito trabalho, é melhor pôr um monte de brinquedo para ele e deixar ele lá, passar as 4 horas, sei lá, 3 horas, ele brincando. E ele podia estar fazendo isso em casa, né? Não precisava nem estar saindo de casa. Então, assim, vocês que estão fazendo matemática e vão ser professores, tem que pensar nessa nova forma aí de estar educando, né? Eu acho que a gente veio aqui no mundo para ter alguma função, né, e ajudar algumas pessoas. Eu acho que eu tenho a função de ajudar, tudo isso foi um trabalho de ajuda mesmo, e eu acho que eu vim para isso, né, para colaborar com a população. Se eu trabalho numa instituição que oferece curso gratuito, esse cara que está fazendo curso gratuito tem que ajudar a população. Tem que, de alguma forma, fazer alguma coisa que ajude. Você não está sendo ajudado? Eu fui muito ajudada. Eu fui afastada para terminar o doutorado, senão não teria conseguido terminar. Então, eu fui ajudada pela associação também. Eu bati em vários lugares, ninguém queria me atender. E aí, abriram as portas essa assim. Eu fui em São Paulo, eu moro em São Paulo, e eu vinha para Guarulhos para fazer esse trabalho. Porque lá em São Paulo, ninguém abre as portas. É muito difícil. Ninguém gosta de ser fiscalizado de sala, ver quais as necessidades que você tem em sala. Eu também não, viu? Então, e por isso que eu já sei, né, das dificuldades que eu tenho. Então, problemas de comunicação. Calcula-se que cerca de 4 em 10 autistas não conseguem falar. Na associação eram de 10, 2 falavam. Então, a estatística aí fala que 4 não falam, né? Então, outra coisa, falar não é pronunciar palavras desconexas.
né? Falar, porque muitas vezes, eu acho que a irmã fala que os alunos falam porque eles repetem. Tem autistas que ficam repetindo as palavras, né? Se ele assistir uma programação domingo, se ele assiste Fantástico, ele fica repetindo o que depois? Blim lá, o fechamento ou então da novela. Então ele repete muitas vezes o que ele escuta. Mas assim, ele não entende o porquê que está acontecendo aquilo. Então ele torna repetitivo. Tem dificuldade de relacionar com as palavras, com o seu próprio significado. Isso é o difícil. O som pode atordoar um autista ao ponto de ficar agressivo. Você vê aquele autista na sala de aula? Aquela barulheira toda. E os colegas não colaborarem com ele, né? Em primeiro lugar, tem que ter uma reunião com a sala, gente. Fala assim, ó, vai entrar um aluno aí que vai precisar da ajuda de vocês. Ele só vai... Então, vocês vão ter que colaborar com ele. Mas acontece isso? Nem sabe. Então, é complicado. Não gostam de ser tocados, nem que olhos nos olhos. Eles não gostam, geralmente, de você ficar olhando e conversando. Mas, assim, a função do professor é olhar. Porque esse contato vai fazer com que ele pergunte menos. Eu tive um autista no ensino técnico, mas ele era inteligente. Aí ele ficava o tempo todo perguntando, assim, gente, vai fazer laboratório tal. Aí ele ficava, vai fazer laboratório tal? O que é para fazer? Laboratório tal. Aí ele ficava. Aí eu chegava na frente dele e falei assim, é para entregar o laboratório 1. Tá bom. Acabou. Entendeu? Porque você tem que ter, e geralmente o professor não tem nem tempo de falar com o aluno, né? Tá naquela correria. Aí quando você percebeu, o autista estava na sala, e cadê ele? Sumiu. Ou então não fez atividade. Então, muitas vezes, essa proximidade o aluno tem, você tem que ter essa proximidade dele. Determinada coisa. Então, tem aluno que você tem que falar várias vezes mesmo para ele fazer. Porque senão ele vai ficar brincando com o outro, desligando o computador do outro. Então, tem que chegar ainda mais na informática, né? Acontece muito. Se eu dou aula de informática, é o que mais acontece. É acesso de bobeira, eu falo para eles. Eles ficam desligando o computador do outro. Aí está fazendo uma atividade, desligou. Então aí é complicado. Até esse aluno entender que depende da atividade, todo mundo tem que aprender. Muitos preferem ficar sozinhos. Os cérebros têm dificuldade de interpretar sons, cheiros, imagens, sensações, têm dificuldade de andar. Então, o autista, ele se machuca, ele não consegue sentir quando ele se machuca. Já teve caso na associação que a mãe fechou a mão dele na porta do carro. Puf, e ele ficou com a mão presa. E aí, quando olhar lá atrás, ele está preso atrás do carro. A mão presa no carro. Complicado. Não sente dor. Já teve casos também que aluno se joga na frente do carro, já teve morte. Simplesmente ele está aqui, de repente apareceu um caminhão, ele vai. E ele, já aconteceu casos de professor esquecer o autista dentro da sala de aula, o autista pular a janela, aqui é o primeiro andar, térreo, né? Mas imagine pular lá do segundo andar, sei lá. Complicado. Tornando a pessoa totalmente dependente dos outros, se isolando do seu próprio mundo e precisar de ajuda para se comunicar. Quando falamos de comunicação, todo mundo pensa na comunicação oral, mas o autista, se ele não fala, não vai ser oral. Então, mas essa não é a única forma para a gente trabalhar com ele, né? A forma mais difícil é que ele não vai se comunicar, então a gente vai ter que arrumar formas aí possíveis de utilizar. Os terapeutas falam de gestos, mas assim, gestos até que ponto os gestos? Porque a mãe entende gestos do filho. Esse professor mesmo, ele tinha uma ligação tão forte com a filha dele que a casa dele era um sobrado, ele falava assim, fulano, leva fulano no banheiro. Aí ele sabia os horários que ela tinha que ir no banheiro,
tudo, porque ele ficava sempre em contato com a filha dele. Aí quando levava no banheiro era a hora que ela tinha que ir no banheiro mesmo. Então ela fazia nas calças, né? Eu falei assim, Marta, a minha ligação é tão grande com ela, ela falou assim, fulano, leva fulano para beber água. E muitas vezes você esquece de dar aula para o filho, né? Esquece de falar para o aluno ir no banheiro, mas a ligação dele era muito forte com a filha. Então, mas isso na casa, o professor vai fazer isso? Não vai fazer. Então, essa técnica ajuda a aprender coisas e muitos acabam por aprender a falar. Então, os gestos e utilização da comunicação de símbolos, que são os cartões de transição. Então, os gestos e os cartões vão ajudar a fazer essa comunicação. Então, o autista no ensino regular. É comum encontrarmos o autista fora da sala de aula. Muitas vezes a mãe levou, ele deu aquele surto e a mãe não levou mais. Você, ele, na hora que eu falo que ele vai para a escola, ele entra em desespero, ele não quer ir. Já está dando horário? Já vou terminar. Então, na sala de aula, muitas vezes não apresenta condições para que ele fique em sala. Então, ele termina saindo mesmo. Então, o tratamento que ele recebe está bem aquém do que ele precisa. Então, ele vai terminar desistindo. Então, possui alguns instrumentos específicos aí, que são as pranchas, né? E são os PECs. E o plano de ensino. Então, para a aprendizagem do autismo, o ambiente deve ser planejado para minimizar as distrações, o professor deve ser treinado, propor atividades organizadas, planejadas, rotineiras, deve medir o progresso desse aluno, o que ele está aprendendo, tem que documentar isso, registrar. A informação deve ser clara e objetiva nas rotinas para que ele entenda, manter o ambiente calmo e previsível, né? Não pode ser aquela agonia, aquele monte de gente entrando e tal. Propor atividades diárias que o aluno é capaz de realizar, porque se ele não for capaz de realizar, ele não volta mais na escola, gente. Porque ele está vendo a função dele na escola. E promover a autonomia dele. Então, os cartões, né, você utiliza essa na rotina impressa, você pode colar no canto da sala, só que muitas vezes o professor fica sem interação. Então, vocês viram lá que estava cheio de imagens na sala de aula, mas o professor então ele não se direcionou ao autista e teve um momento do autista. Porque quem vai ajudar ali é só os colegas na sala. Né? Muitas vezes o aluno regride. Porque ele esquece. Porque ele aprendeu em casa e ele termina esquecendo na escola. Aí ele volta a usar fralda, volta a não tomar banho, a não se trocar. E aí, os sistemas aí os recursos que a gente pode estar utilizando. Então a rotina vai falar para ele, né, o que fazer, superar a resistência a mudanças, desenvolver noção de sequência, facilitar a compreensão de ordens verbais, porque você vai falar o que ele vai ter que fazer, e ajudar a diminuir o problema de comportamento. E acabou.